Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Vamos dar início às aulas da disciplina de análise de projetos de sistemas. Eu vou começar falando um pouquinho do curso, vou falar um pouquinho do que a gente vai estar vendo nessa videoaula, vou falar um pouquinho da minha experiência também com a disciplina e com o conteúdo, e depois a gente vai começar a abordar de fato o que a gente vai estar vendo nessa disciplina e nessa videoaula, ok? Então, passando aqui, os objetivos de aprendizagem dessa videoaula é que vocês percebam quais são os principais problemas relacionados à questão do desenvolvimento de sistema e daí desses problemas, por que a gente chegou até onde a gente está hoje e como está o processo de desenvolvimento no momento. Vamos tentar entender também os principais conceitos do processo de software, o que está por trás do processo de desenvolvimento de software como ele é hoje, conhecer os modelos de desenvolvimento e de processo de software que a gente trabalha atualmente no mercado e, por fim, conhecer a linguagem UML, que é a linguagem que a gente vai estar adotando nessa disciplina e a linguagem que a gente adota no mercado principalmente atualmente, ok? Falando um pouquinho de mim, meu nome é Hugo Caputo, está aqui em cima. Eu sou graduado em computação, ciência da computação. Eu tenho pós-graduação em administração de banco de dados e tenho mestrado em administração de empresas. Então, academicamente, essa é a minha formação. O meu mestrado, inclusive, foi aqui pela FUMEC. E dando aula, eu já dou aula há 5 anos. 1 ano já que eu dou aula na FUMEC, 5 anos já no mercado. Eu sou professor nas áreas de computação e de administração de empresas, então eu faço as duas áreas até pela minha formação, o que é interessante porque na informática a gente lida o tempo todo com empresas na computação e as duas áreas então estão ligadas e principalmente na fase de análise, a gente vai estar vendo ao longo do curso, a gente está muito envolvido com gestão, a gente está muito envolvido com o negócio, com as tomadas de decisão, o papel da análise é esse, então a gente entender um pouquinho de administração ajuda muito. No mercado, eu sou consultor de empresas na área de administração e na área de computação. Eu dou consultoria principalmente relacionada à análise de negócio, análise de sistema e planejamento de negócio. Atuo no mercado em consultoria nessas 3 áreas e também sou pesquisador nas áreas de dinâmica, na área de estratégia e na área de comportamento organizacional. Eu sou ligado a grupos de pesquisa aqui em Belo Horizonte, vinculados à CNPq, e a gente desenvolve aí pesquisas nessas 3 áreas. Então isso é um pouquinho da minha experiência. Falando de mercado especificamente, essa área de análise e projeto de sistemas é uma área muito boa, uma área que eu gosto muito de atuar. E a demanda só cresce, pelo menos a minha experiência, as empresas estão demandando cada vez mais pessoas e processos de software mais profissionais, justamente porque não se pretende continuar repetindo erros que vem acontecendo de softwares mal planejados ou mal desenvolvidos ou com problemas de entrega, e aí a gente vai estar vendo durante a disciplina uma série de problemas que realmente ocorrem no desenvolvimento de software e aí aonde que essa disciplina pode ajudar a gente para poder estar melhorando essa questão. Passando aqui, a programação dessa videoaula, ela está dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, a gente vai fazer a introdução ao processo de desenvolvimento de software, então a gente vai entender um pouquinho do que é o processo, por que ele chegou aonde chegou, como que ele evoluiu para isso, por que foi criado. Então a gente vai entender um pouquinho dessa coisa toda, até chegar na UML, que é onde vai culminar o processo de desenvolvimento de software em termos de linguagem de modelagem, que é a que a gente vai usar. E a gente vai entender por que surgiu a UML e um pouquinho do histórico dela, de como ela surgiu até o ponto que ela está hoje, como que ela evoluiu para chegar nesse ponto. E por fim, no terceiro bloco da videoaula, eu vou apresentar uma visão resumida dos diagramas que existem na UML, uma passada rápida em cada um deles, só para vocês se situarem em relação a o que é cada um diagrama, para que serve, e aí ao longo das outras aulas a gente vai aprofundar em cada um deles e vai entender de fato
como utilizar e como funciona cada diagrama, ok? Então, começando a aula, a gente vai falar sobre o processo de desenvolvimento de software. O que vem a ser o processo de desenvolvimento de software? E aí eu coloco algumas questões iniciais para a gente começar a discutir sobre isso. Primeiro, software. O que é um software? Software não é um produto simples a ser desenvolvido, igual um produto que a gente põe numa caixinha, produz em série numa fábrica, coloca no balcão de uma loja e vende. Software é um produto bem mais complexo. Software demanda especificidade, está relacionado ao cliente que vai utilizar o software, então é uma coisa muito específica de cada cliente. Enfim, alguns softwares até podem ser o software de caixinha, né, que a gente costuma dizer, que é o software que a gente consegue produzir de forma mais genérica para poder estar distribuindo, mas mesmo esses softwares precisaram passar por um processo de análise muito grande para poder chegar a um denominador comum que pode ser usado por vários clientes e aí pode de fato ser vendido na prateleira. Então, o software não é um produto simples, ele é extremamente complexo, a gente vai ver durante o curso, e ele também não é um produto estático, ele é um produto dinâmico, ele evolui com o tempo. Então, o software que hoje atende, daqui 2 meses, daqui 1 mês, ou daqui 6 meses, ou dependendo do tipo até mais tempo, mas ele não vai continuar atendendo para sempre. Fatalmente, em algum momento, vão ser necessárias atualizações, vão ser necessárias evoluções desse software. E aí, cada vez que é necessário uma evolução do software, realmente precisa de ter uma análise, precisa de ter um trabalho em cima disso. Então, isso agrega complexidade no software. E o processo de desenvolvimento de software envolve não somente o como fazer, mas envolve esses elementos que estão aqui embaixo: pessoas, custo e prazo. Então, toda vez que a gente vai desenvolver o software, a gente tem que ter esses elementos em mente, porque isso tudo vai fazer parte do meu processo, isso tudo vai impactar no meu processo. Contextualizado isso, por que surgiram os processos de desenvolvimento de software? Bom, uma vez que a gente percebeu que o software é um elemento complexo, evolui com o tempo, demanda custo, demanda prazo, envolve pessoas, todos aqueles conceitos, a gente se via num cenário onde softwares estavam sendo desenvolvidos acima do custo, com qualidade ruim, fora de prazo, fora de escopo e em muitos casos sendo descontinuados. Então a gente estava num cenário, digamos, de catástrofe em relação ao software, ok? E aí começaram a se surgir os primeiros processos de desenvolvimento de software justamente para a gente começar a perceber quais eram as necessidades, por que a gente tinha esse cenário aqui e o que precisava ser feito para a gente poder transitar desse cenário para um cenário onde a gente consegue estar desenvolvendo softwares com qualidade e eliminando esses problemas aqui. E aí começou-se a se falar em processo de software. Só para mostrar para vocês um estudo feito pela Chaos Report em 94, que foi quando começou, esse estudo é feito anualmente, mas eu trago os dados de 94 justamente porque foi quando essa crise do software começou a tomar forma e os processos começaram a ser discutidos. Esse relatório aponta para 31,1% dos projetos de software sendo cancelados antes deles serem completados. É um número muito grande, os projetos simplesmente eram cancelados. 52,7% dos projetos de software ultrapassavam o custo e os prazos estimados, ou seja, não ficava dentro do custo ou dentro do prazo, estourava alguma das duas coisas. E somente, olha que número pequeno, somente 16,2% dos projetos de software eram completados dentro do prazo e dentro do custo, conforme eram previstos. Ou seja, a gente tinha um cenário onde apenas 16,2% dos projetos de software ocorriam como deveria ser. E aí começou-se a discutir essa questão do processo de desenvolvimento de software. E esse processo culminou com o ciclo de vida do software. Não culminou, mas uma das coisas que originou-se a partir do processo de desenvolvimento de software foi o ciclo de vida, onde a gente começa a ter etapas que devem ser cumpridas ao longo do desenvolvimento do software, desde o primeiro momento, onde surge a ideia, até o momento final, onde o software vai ser entregue. E aí, quais são as etapas, quais são os momentos que devem ser passados para a gente começar a ter software sendo produzido com mais qualidade. E aí a gente tem uma primeira etapa, é o levantamento,
ok? Onde são feitos os levantamentos das necessidades, dos requisitos do sistema, o que a empresa que está demandando o software realmente precisa, o que ela pretende. Depois disso, a gente tem uma fase de análise, onde esses requisitos vão ser analisados. Existe uma série de questões em relação a um requisito que foi solicitado, e aí após a análise desse requisito, se esse requisito realmente é válido ou não, a gente vai estar vendo daqui a pouquinho. E aí depois da análise a gente vai ter o projeto do software e o projeto do hardware. A hardware é uma coisa que tem que ser pensada também. No momento da gente projetar um software, no momento da gente desenvolver o software, pensar no modelo, no processo de desenvolvimento, porque o hardware vai impactar em arquitetura, vai impactar de repente em restrições de requisitos e limitações do meu software. Então só o hardware faz parte do projeto no momento de pensar no software que vai ser desenvolvido. Depois a gente vai passar para um projeto detalhado, onde tudo aquilo que foi feito em termos de levantamento e análise vai, digamos, descer para a prancheta, e aí vai ser feito o projeto detalhado daquele software, com os pingos nos is, digamos assim. Depois do projeto pronto, a gente vai ter a fase de codificação ou implementação, que é onde os programadores vão de fato pôr a mão na massa e desenvolver esse software. Depois a gente vai ter teste, aí tem vários níveis de teste, teste de unidade, teste unitário. A diferença é entre o código e a unidade funcional do software, mas aí a gente vai falar sobre a fase de testes também. Por fim, a gente tem os testes integrados, que é onde a gente pega todos os blocos desenvolvidos e integra e faz o software funcionar como um todo, até por fim a entrega do software concluído para o cliente e aí os resultados disso. A primeira fase, voltando no ciclo de vida, a gente vai falar de cada uma delas, é a fase do levantamento de requisitos. O que está por trás da fase do levantamento de requisitos? É a etapa onde a gente vai compreender quais são as reais necessidades do cliente, da empresa que está demandando o meu software, ok? E uma série de coisas tem que ser levadas em consideração no momento da fase de levantamento de requisitos. Entre a gente conseguir perceber o que o cliente quer, até a gente conseguir listar quais são os reais requisitos e quais são os desejos de um cliente, mas que não devem virar requisitos do software. Então, um elemento principal dessa fase de levantamento de requisitos que está aqui é levantar qual que é o escopo do meu software. O que está dentro, o que está fora do meu software. Porque se a gente chegar para o cliente para ver o que o cliente quer, e se algum de vocês já tiverem trabalhado com levantamento ou com desenvolvimento de software, vocês sabem muito bem disso, é que o cliente vai sempre querer tudo. Se você para falar com ele, ele vai querer que o software dele resolva todos os problemas do mundo. E isso às vezes não é possível, ou às vezes não é desejável, digamos assim, porque o custo para isso não vale a pena. E aí tem sempre a relação custo-benefício que precisa estar sendo analisado. Então isso é uma coisa que deve ser o produto da nossa fase de levantamento de requisitos, que é o escopo do meu software. O que está dentro, o que está fora, o que realmente, de todas as coisas que o cliente pediu, o que deve entrar de fato no software e o que não. E aí, por fim, ao final dessa fase da análise de requisitos, a gente deve ter um documento de requisitos, esse é o produto dessa fase de análise. A partir desse documento vão ser feitas as análises, vai ser feito o projeto, e aí segue a vida do ciclo de desenvolvimento do software. Mas essa lista de requisitos é importante porque é justamente o momento da gente perceber qual que é a real necessidade do meu cliente, do cliente que está demandando o meu sistema, e aí colocar isso no papel até para ele validar, é isso mesmo, não é, esse requisito está dentro, esse requisito está fora. E aí, falando das técnicas de levantamento de requisitos, como que a gente, a partir do momento que a gente entrou na porta da empresa do meu cliente, como que eu vou chegar nessa lista de requisitos? Existem diversas técnicas, desculpem. Desde entrevistas individuais, entrevistas coletivas, onde eu vou estar me deparando, confrontando, né, com o meu cliente ou com um usuário específico do meu cliente responsável pelo negócio, para poder estar entendendo as necessidades dele, até leitura de documentação, aí vai depender muito do software que está sendo desenvolvido, engenharia reversa de código, investigação do sistema atualmente em uso, muitas vezes o software que eu vou estar
analisando não é um software novo, eu vou estar substituindo um software. Eu, nesse momento, inclusive, estou dando consultoria numa empresa onde a gente está fazendo exatamente esse trabalho. Eles têm um software que já está ultrapassado e eles precisam substituir esse software. Eu estou fazendo um levantamento do negócio deles justamente para perceber como deve ser o software novo, e aí a gente investiga o software atual, a gente entende como ele funciona, entende por que ele já não se adequa mais, quais são as necessidades da minha empresa que o software deixou de atender, antes ele atendia, agora não, e aí a gente vai listando os requisitos para esse novo sistema. Então, tudo isso é parte das técnicas de levantamento de requisitos. Até em último caso, se eu precisar, eu vou entrar realmente no código do sistema atual para poder entender. Quando que isso acontece? É o processo de engenharia reversa que a gente chama. É quando as regras do software atual não são mais conhecidas. As pessoas que desenvolveram de repente já se desligaram do cliente, já não estão lá mais atuando e não tem ninguém na empresa que conhece a regra por trás daquele software. Aquilo virou uma caixa preta, digamos assim. Então o único jeito de eu entender é entrar no código do software e realmente analisar e aí fazer a lista de requisitos com base na leitura desse código. Na sequência, os tipos de requisitos que a gente tem, basicamente a gente divide em dois. Existem mais divisões, só que principalmente essas duas são as que vão importar para a gente agora. Primeiro, os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. O que difere os requisitos funcionais dos requisitos não funcionais? Os requisitos funcionais são basicamente quais são as funcionalidades que o meu sistema vai ter, quais são os serviços que o meu sistema vai prestar. E aqui alguns exemplos. O sistema deve permitir lançamento de notas pelo professor. Isso é uma funcionalidade. O professor vai lá e lança a nota. Deve gerar relatório de alunos aprovados. É outra funcionalidade. São serviços que o meu sistema vai prestar para o usuário. O sistema não deve permitir a entrega de atividades após o prazo. Um requisito também pode ser uma coisa que não deve acontecer, não só as coisas que devem acontecer. Esse aqui é um exemplo claro disso. Então, os requisitos funcionais vão compor a minha lista de quais são as funcionalidades do meu software, os serviços que vão ser prestados para o usuário. E os requisitos não funcionais têm a ver com questões não relacionadas à funcionalidade, mas questões com desempenho do meu software, segurança do meu software, usabilidade do meu software. Então, o meu software tem que responder dentro de um limite de tempo X. O meu software deve ter uma restrição de acesso com relação ao usuário e senha ou com relação ao terminal de acesso. O meu software deve ter o layout dessa maneira, deve suportar a usabilidade para portadores de deficiência física. Então, uma série de questões não funcionais, não tem a ver com os serviços que o meu software vai prestar, mas sim com questões não funcionais ligadas ao software. Esses dois requisitos, funcionais e não funcionais, vão compor a minha lista de requisitos, que vai ser o ponto de partida para a próxima fase, que vai ser a análise desses requisitos. E aqui, para finalizar a questão do levantamento dos requisitos, algumas questões relacionadas aos requisitos em si, que a gente deve ter cuidado na hora que a gente estiver dentro de uma empresa fazendo levantamento de requisitos. Primeira delas, o usuário nem sempre sabe o que quer. A gente tem sempre que lembrar, principalmente durante o levantamento de requisitos e análise, que a gente está lidando com seres humanos. E seres humanos, dentre diversas características, mudam de ideia ou mudam de desejo, né? A vontade deles muda. E mesmo que isso não aconteça, o ser humano em si, que não entende de software, que não está nesse mundo, ele tem uma visão do nosso mundo como ele é. Eu conheço o mundo real. Para eu pegar isso que está no mundo real e traduzir para dentro de um software, existem questões que não se aplicam ou questões que devem ser adaptadas. E o usuário dentro da nossa empresa muitas vezes não vai ter esse entendimento dessa adaptação. Então cabe ao analista de requisitos entender a necessidade do cliente e traduzir isso no requisito. Muitas vezes o meu cliente não vai saber dizer o que quer, ou às vezes ele sabe o que quer, mas ele não sabe como transmitir essa informação para você. Então um dos papéis do analista de requisitos é justamente conseguir entender
o que o cliente realmente necessita, mesmo que às vezes ele não saiba te dizer o que quer. E aí, logicamente, existem técnicas para isso também. Em último caso não é uma técnica bem usada, que é fazer protótipo. O que é o protótipo? É um esboço do software, de como ele vai ser quando ele estiver pronto, justamente para o meu cliente ir percebendo se aquilo está ficando dentro do que ele pretende ou não. E o protótipo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, protótipo é um elemento usado sim na fase de levantamento de requisitos, com o objetivo de esclarecer para o próprio cliente e para o analista quais são os reais requisitos que o meu cliente tem, mesmo que ele não saiba dizer para mim o que ele quer. E por fim, prazo e custo. É uma coisa que tem que ser levada em conta com relação ao levantamento de requisitos, porque muitas vezes o seu cliente vai te pedir uma coisa, uma funcionalidade ou um serviço com o seu software que ele gostaria de ter, mas que economicamente ou em termos de prazo fica inviável, porque demora-se muito para poder desenvolver aquele requisito ou porque fica muito caro implantar aquele requisito. O custo-benefício daquilo não se justifica. Então, prazo e custo também tem que ser levado com relação à análise de requisitos. Okay? Partindo da fase do levantamento de requisitos, a gente vem para a fase de análise, que é pegar essa lista de requisitos e fazer uma análise em cima dela. Então, nesse momento, vai ser feita uma análise detalhada de cada um dos meus requisitos, justamente para a gente perceber quais deles são requisitos que devem ser descartados e quais deles realmente vão fazer parte do meu software. Nesse momento aqui, então, a gente descarta alguns dos requisitos do meu sistema e a gente constrói modelos nos quais o meu software vai se basear. Então, a análise dos requisitos envolve a exclusão ou não de alguns dos requisitos. Dentro do processo de análise a gente identifica isso, e envolve a criação dos primeiros modelos que vão ser usados para que o usuário verifique e que vão ser usados posteriormente para o desenvolvimento do projeto. O que é o projeto? Na fase do projeto, a gente define como que o sistema vai atender aos requisitos que foram levantados e verificados na fase de análise. Então, a gente vai inserir na fase de projeto diversos aspectos relacionados à parte técnica do software, que até então a gente não estava falando disso, a gente estava falando de necessidade do cliente, a gente estava falando de entender o que o cliente quer, de custo, de prazo, de modelo de software, mas a gente não estava falando de interface, por exemplo, a gente não estava falando de arquitetura, da linguagem de programação, a gente não estava falando de hardware, não estava falando de uma série de coisas que estão relacionadas à parte técnica. Na fase de projeto, a gente vai sim levar essas questões em consideração para a gente começar a difundir, a discutir o meu modelo e o meu projeto de software de forma mais aprofundada. E aí aqui eu trouxe esse quadro justamente para a gente fazer um paralelo entre a fase de análise e a fase de projeto. Então, na fase de análise, a gente vai ver o que deve ser feito. Na fase de projeto, a gente vai falar o como isso deve ser feito. Na fase de análise, a gente identifica quais são as funcionalidades e serviços que o meu software deve oferecer para o usuário. Na fase de projeto, a gente determina como que essas funcionalidades vão ser implementadas até poderem ser entregues em forma de um sistema funcionando. E na fase de análise, a gente produz documentação de nível de usuário, a gente produz uma documentação de alto nível, que é uma documentação que o usuário consegue ler e entender. Já na fase de projeto, a gente produz documentação no nível do desenvolvimento, a gente produz documentação técnica para o desenvolvedor, para o testador e para todas as pessoas relacionadas ao desenvolvimento do software conseguirem entender de fato como que aquele software deve ser desenvolvido, para que ele serve, qual que é a finalidade dele. Então, é nessa etapa de análise de projeto, principalmente a de projeto, que a maior parte da modelagem vai ser produzida. O que é a modelagem, gente? A modelagem é justamente a etapa onde eu vou pegar o projeto e vou começar a transformar ele em modelos que eu vou poder utilizar, que os usuários, no caso, os usuários do modelo são os desenvolvedores, que eles vão poder estar utilizando para poder
implementar o software e estar entregando para o cliente. Então, basicamente, vai ser a produção de modelos gráficos que vão representar aquela ideia do meu cliente lá atrás, em termos de requisito, numa linguagem onde o desenvolvedor vai conseguir interpretar e desenvolver o software de acordo. E aí, nesse ponto que a OML entra, a gente vai falar disso daqui a pouco, que é na construção desses modelos gráficos para a gente poder estar representando o software em termos de linguagem de sistema, em termos de linguagem de desenho, ok? E aí a gente passa para a fase de implementação. O que é a fase de implementação? É a fase onde eu vou pegar toda aquela documentação de desenho feita na fase anterior de modelagem, com base nos requisitos e tudo mais, e vou partir para o desenvolvimento do código. Vou traduzir os modelos gráficos feitos na fase de desenho para códigos de máquina, para o código do sistema, que é o que vai gerar o código executável, é o que vai originar na minha aplicação. A gente vai trabalhar com processos orientados a objetos, que é a forma onde a gente desenvolve código com um padrão orientado a objeto, e consequentemente a modelagem, o desenho e tudo mais também é feito de forma orientada a objeto. Hoje em dia no mercado não se desenvolve mais de outra forma que não seja orientado a objeto, a não ser aplicações muito específicas de mainframe ou aplicações embarcadas, mas o mercado hoje em dia desenvolve-se software e modela-se software de forma orientada a objeto, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui na disciplina. E aí a linguagem que a gente usa para gerar os modelos é o ML, que é justamente a linguagem de modelagem orientada ao objeto. E opcionalmente desenvolve com Java, que também é uma linguagem de desenvolvimento orientado a objeto, dentre várias outras, e é o que a gente vai estar usando. A fase de testes é onde o software desenvolvido vai ser testado. Então, nessa fase a gente tem a oportunidade de poder estar validando se o que foi construído está de acordo com o que foi requisitado. Então, nesse momento são feitos diversos testes, aí existem testes de vários níveis, existem testes unitários, testes funcionais, testes de integração, testes de carga de dados, uma série de tipos de testes para poder estar avaliando todos os tipos de outputs, de saídas do meu software e se elas estão de acordo com aquilo que foi requisitado pelo meu cliente. Nessa fase, encontra-se fatalmente eventuais erros e aí esses erros vão ser corrigidos, volta-se um passo na fase de implementação, corrige-se os erros, testa-se de novo e aí vai evoluindo até o meu software estar considerado pronto para poder entregar para o cliente. Depois do software devidamente testado, a gente vai implantar, que é a fase onde a gente instala o software no ambiente do usuário para que ele possa começar a usar. Vai ocorrer as cargas iniciais de dados, vai ocorrer o treinamento dos usuários, senão o meu software vai ser mal utilizado, digamos assim, e aí eu posso fazer a implantação e colocar o software para rodar e a partir daí já é a evolução do software. Quem são os participantes no processo de desenvolvimento de software? A gente falou até agora do ciclo e quais são as fases. Quem são os envolvidos nessas fases? Então a gente vai ver aqui quem são os participantes. O primeiro deles é o gestor de projetos, está aqui em cima. É o profissional responsável por fazer todo o projeto do meu sistema, desde equipes envolvidas, prazo, custo, validar com o cliente questões burocráticas, questões contratuais relacionadas ao meu software. Então esse é o papel do meu gerente de projetos. Depois vem o analista, esses somos nós, esses são vocês, é o cara que vai lidar com o cliente, entender o que ele precisa, fazer a lista dos requisitos, desenvolver os documentos do meu projeto, desenvolver os documentos de desenho, passar para os programadores. Então ele que tem que ter toda essa capacidade de entender o cliente, de traduzir num documento no nível do usuário e de traduzir depois um documento no nível de desenho, nos modelos gráficos, para o programador, para o desenvolvedor poder estar atuando em cima deles. O projetista, os projetistas vão avaliar questões inerentes ao meu software como sistema operacional, arquitetura de banco de dados, arquitetura de camadas de desenvolvimento e uma série de questões ligadas basicamente a requisitos não funcionais principalmente, mas que vão impactar diretamente no meu projeto de software. Então o projetista é o cara que vai fazer o projeto do meu software, como se fosse a planta de uma casa,
e o analista participa também. A gente tem o arquiteto de software, esse sim vai pegar o meu projeto e desenvolver uma arquitetura de software com base nos subsistemas, das interfaces, quem comunica com quem. Muitas vezes o meu sistema ele vai estar integrado com outros 2 ou 3 sistemas em módulos diferentes. Então o arquiteto de software vai cuidar de tudo isso. Programadores são as pessoas que vão de fato implementar o código. Especialistas do domínio são os clientes ou usuários do cliente que conhecem de fato a necessidade do cliente, são aqueles usuários-chave que eu vou estar entrevistando, que vai participar do meu processo de levantamento e vai me ajudar na fase de análise. E depois os avaliadores de qualidade que vão estar envolvidos com os testadores para poder estar validando se o meu software realmente atende em termos de qualidade, em termos do que foi solicitado ou não. Lembrando que esses papéis não necessariamente são desempenhados por pessoas distintas. Muitas vezes em muitas empresas, uma pessoa vai atuar em mais de um desses papéis, ele vai fazer o papel do analista e do arquiteto ao mesmo tempo, ou do projetista, ele vai fazer o papel do programador e do testador, enfim, não é fixo, eu não tenho necessariamente uma pessoa para cada um desses papéis. Isso varia de empresa por empresa, orçamento e aquelas questões todas. Próximo bloco, gente, a gente vai estar vendo questões relacionadas ao ML. Então a gente vai dar uma pausa agora para poder respirar um pouquinho, dar uma descansada, vocês tomem o cafezinho de vocês. E aí no próximo bloco a gente vai estar entrando na parte da OML. Vai entender o que é o OML, vamos falar um pouquinho do histórico da OML, como que ela chegou no ponto que ela está hoje, algumas características e divisões que a OML se encontra, ok? Então vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente continua. Obrigado.